20 fatos rápidos que farão de você a pessoa mais inteligente da sala. Você costuma sentir que não tem nada de inteligente para contribuir com uma conversa? Você já ficou envergonhado porque está em uma sala com outras pessoas e há um silêncio constrangedor? Bem, você não precisa mais se preocupar. Você pode usar esses fatos interessantes como quebra-gelo e ser a pessoa mais inteligente em todas as conversas. No leste da África, você pode comprar cerveja feita de bananas. Muito antes dos europeus descobrirem várias técnicas para fabricar cerveja, os africanos costumavam fabricar cerveja com as culturas disponíveis localmente. E mais especificamente na África Oriental, eles tradicionalmente fabricavam cervejas a partir de bananas. As orelhas de um elefante são usadas para regular a temperatura do corpo. A intrincada rede de vasos sanguíneos perto da superfície do ouvido e sua fina camada de pele permite que um pouco de calor do sangue se dissipe, assim diminui sua temperatura em quase 10 graus. Um beijo de 1 minuto queima cerca de 20 calorias. Como o beijo envolve atividade muscular em seu rosto, um beijo normal queima em média de 2 a 3 calorias por minuto. A intensidade de um beijo apaixonado poderia queimar de 5 a 26 calorias por minuto. Em um baralho, o rei de copas é o único rei sem bigode. O rei de copas ilustra Carlos, o Grande, que provavelmente tinha bigode. O esboço inicial também tinha bigode. Ele desapareceu ao longo do tempo devido a imperfeições de fabricação. Maçãs são mais eficientes em acordar você de manhã do que café. Uma maçã com certeza não vai te dar uma sacudida de cafeína como a que o do café faz, mas fornece energia que dura o dia inteiro. Ela contém açúcar natural, que é uma fonte direta de energia sem causar queda de glicose no sangue. O pretérito da palavra em inglês there é thirst. Antigamente, o passado simples de there era thirst. No entanto, na década de 1830, ela foi substituída por dared, que tem sido utilizada desde então. A palavra testemunhar deriva de uma época em que os homens eram obrigados a jurar pelos seus testículos. Tradicionalmente, a palavra testemunhar vem da palavra tetis, que é a palavra latina para testículos. Supõe-se que na Roma Antiga, quando os homens prestavam juramento, a fim de expressar sua certeza, eles seguravam e juravam pelos seus testículos. E se o juramento fosse quebrado, seus testículos teriam que ser cortados. Oh, não! Einstein dormia 10 horas por noite. Dizem que Einstein dormia mais do que uma duração média do sono todas as noites. Ele dormia pontualmente por 10 horas toda noite, mas adicione a isso sonecas diurnas. Nem todas as papilas gustativas estão na nossa língua. É verdade que a maioria das papilas gustativas está na sua língua, mas também existem células gustativas na garganta, epiglote, nariz e seios nasais e parte superior do esôfago. Os sinais enviados por essas células são convertidos no que conhecemos como paladar. Bananas crescem apontando para cima. As bananas passam por um processo distinto chamado geotropismo negativo. Elas se voltam para o sol à medida que crescem, em vez do solo. Elas crescem contra a gravidade e por isso assumem a forma curva. Crocodilos engolem pedras para ajudá-los a mergulhar mais fundo. As pedras que são engolidas pelos animais são chamadas gastrólitos. Os crocodilos engolem pedras para ajudá-los com a digestão e melhorar a habilidade de mergulho. A pedra na barriga do crocodilo o ajuda a permanecer debaixo d'água por mais tempo. Cenouras contêm 0% de gordura. Uma cenoura crua média contém aproximadamente 25 calorias e apenas 4 gramas de carboidratos digeríveis. Portanto, as cenouras são um complemento eficaz à sua dieta para perda de peso. Quando seu rosto fica vermelho, seu estômago também fica. Quando está envergonhado, seu corpo libera adrenalina, que dilata os vasos sanguíneos para melhorar o fluxo sanguíneo e o oxigênio. Isso significa que as veias do rosto, o revestimento do estômago e o corpo inteiro têm mais sangue do que o normal fluindo através deles, tornando-os vermelhos. Você pode comprar melancias quadradas no Japão. Melancias quadradas foram desenvolvidas por 2 razões. Em primeiro lugar, são mais fáceis de empilhar e transportar. E em segundo lugar, como o espaço é um problema no Japão, essas melancias quadradas são projetadas para caber perfeitamente dentro de geladeiras menores. A maioria das vacas produzem mais leite quando escutam música. Sabe-se que as vacas estão em paz e felizes quando estão ouvindo música. E um estudo sugere que as vacas felizes produzem leite mais nutritivo. O plástico bolha foi originalmente inventado como papel de parede. Em 1957, os engenheiros Alfred Fielding e Mark Chavanes inventaram o plástico bolha selando 2 cortinas do banheiro e criando pequenas bolhas de ar. Eles inicialmente tentaram vendê-lo como papel de parede. Araquibutirofobia é o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. No grego, araque significa amendoim.
e butir significa manteiga. Fobia é medo. Juntos é o medo de ser sufocado pela pasta de amendoim. Mas isso significa apenas o medo da pasta de amendoim grudar no céu da boca. Você sabia que o cérebro de Einstein foi roubado quando ele morreu? Logo após a autópsia do corpo de Einstein ter sido realizada no Hospital Princeton, em Nova Jersey, o patologista de plantão, sem permissão, roubou seu cérebro e também tirou seus olhos. O patologista convenceu a todos que tudo foi feito em nome da ciência, a fim de realizar pesquisas e especulações. Você perde uma camada completa de pele a cada 4 semanas. A camada mais externa da pele, conhecida como epiderme, lança células mortas continuamente ao longo de 4 semanas para dar lugar a outras novas. É uma camada impermeável e dá à pele o seu tom. Usar fones de ouvido por apenas 1 hora aumenta as bactérias em seu ouvido em 700 vezes. Quando você ouve constantemente o áudio por 1 hora usando fones de ouvido, o ar natural é impedido de entrar nos ouvidos e, portanto, causa o aumento de bactérias. Isso aumenta a infecção no canal auditivo e também contribui para a perda auditiva. De seu parceiro de viagem mais legal ao seu amigo favorito, os cães são realmente os melhores amigos do homem. Mas você realmente conhece o seu melhor amigo? Vamos te contar alguns fatos curiosos que você provavelmente não sabia sobre seu cachorro. Para começar, você sabia que os cães são descendentes dos lobos? Sim, vamos aprender um pouco mais. 1. Caminhadas matinais são importantes para eles, especialmente as longas. Bem, temos certeza de que você já se perguntou por que eles demoram tanto para encontrar um lugar para fazer cocô. Pesquisadores descobriram que os cães, quando observados soltos, sem guia em um ambiente livre, fazem cocô em alinhamento com o campo magnético da Terra. O que significa que eles preferem fazer cocô no eixo norte-sul, evitando o eixo leste-oeste completamente. Não se sabe o porquê, por isso, um outro estudo está sendo realizado sobre a preferência deste hábito engraçado. 2. Quem pode resistir ao olhar deste cachorrinho? Bem, no momento em que um humano olha para ele, o olhar de um filhote instantaneamente libera o hormônio do amor, ocitocina. Provavelmente é por isso que nos derretemos e nos apaixonamos profundamente por eles. Um fato mais interessante sobre os olhos deles é que a natureza tem sua própria maneira de protegê-los. Os cães têm uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, que pestaneja para frente e para trás para proteger os olhos e mantê-los limpos. 3. Castrar um cão com certeza aumenta sua vida e controla a população canina, motivo pelo qual é preferido por muitos donos de cães. No entanto, você já pensou no que poderia acontecer se você não castrasse sua cadela, seu cachorro ou sua prole? Em reprodução constante, você poderia literalmente ter uma casa cheia com 67 mil cães em apenas 6 anos. Uau! Isso sim seria uma grande família! 4. Observar um cachorro reagir a sons estranhos com o movimento de sua orelha pode parecer engraçado, certo? Bem, você sabe como eles fazem isso? É realmente super fácil para eles. Um cão tem mais de 12 músculos separados que controlam o movimento de suas orelhas, fazendo com que seja todo ouvidos, de onde quer que o som venha. Isso explica eles não gostarem de trovões, provavelmente porque o som amplificado machuca seus ouvidos sensíveis. 5. Ouvimos dizer que anjos não têm asas, mas sim bigodes. Isso é super fofo, não é? Mas por que os cães têm tantos bigodes? Os encontrados na área do focinho, acima dos olhos e abaixo das mandíbulas são sensíveis ao toque e são chamados vibriças. Eles são tão sensíveis que podem sentir a menor mudança no fluxo de ar. 6. Os cães possuem uma imensa quantidade de energia que os mantém alertas e ativos a qualquer hora do dia. Mas como eles suam? Bem, os cães, ao contrário dos humanos, suam apenas nas áreas que não têm pelo, ou seja, suam pelo nariz e pelas patas. 7. Muitas vezes achamos que nosso cachorrinho pode ficar com medo do escuro. Mas aqui está um fato interessante. Os cães realmente podem ver no escuro, com a ajuda do tapetum lucidum, uma membrana semelhante a um espelho nos olhos dos cães. 8. Os cães têm um instinto para detectar doenças humanas e doenças como o câncer. Mas como? As células cancerígenas liberam diferentes resíduos metabólicos,
diferentemente das células saudáveis do corpo humano. E é aí que os cães podem perceber, simplesmente cheirando a respiração de um ser humano. 9. Todos nós já ouvimos cães uivar olhando para a lua. Bem, achamos que é porque eles gostam da lua. No entanto, é possível que eles uivem devido à sua atração gravitacional. Ela pode impedir que o cão durma e deixá-lo inquieto, fazendo com que uive. 10. Quando seu pet fica ao lado de seus pés, você adora, não é? Mas há um significado nesse gesto. Segundo pesquisadores, é assim que um cão se empodera sobre o seu humano e assume o papel de protetor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e clique no sininho para receber notificações. Você não acha que os humanos são as criaturas mais bizarras do reino animal? Bem, a prova está nas muitas coisas grosseiras, desnecessárias e ainda contraditórias que fazemos. Podemos estalar os dedos, ficar arrepiados, tremer de frio, piscar sem perceber, ver manchas nos olhos, chorar ao fatiar cebolas, arrotar, peidar, coçar, espirrar, cheirar mal e lutar para encontrar companhia. E nós simplesmente não podemos fazer cócegas em nós mesmos. Hoje trazemos 7 fatos estranhos e sem noção sobre o corpo humano que você talvez não conheça. Pronto? Primeiro, inscreva-se e clique na campainha para receber notificações dos nossos novos vídeos. Ficar corado. Os seres humanos são as únicas espécies conhecidas por corar. O rubor é causado pela dilatação dos vasos sanguíneos na pele facial em momentos de vergonha. Charles Darwin considerou a mais peculiar e mais humana de todas as expressões e parece ser única, apenas para nós. Língua. A língua é coberta por cerca de 8.000 papilas gustativas, cada uma contendo até 100 células, que te ajudam a sentir o gosto da comida. As papilas gustativas são órgãos sensoriais que permitem experimentar sabores doces, salgados, azedos, amargos e umami. Nossa língua é composta por 8 músculos entrelaçados, semelhantes à estrutura da tromba de um elefante ou do tentáculo de um polvo. Coração. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes em uma vida útil média. Seu coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Isso significa que envia 2.000 litros de sangue pelo corpo todos os dias. O coração é o único músculo que não descansa. Portanto, você certamente deve encontrar uma maneira de amar seu próprio coração, especialmente quando você sabe que ele trabalha tanto, o tempo todo. Os seres humanos são bioluminescentes. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por um organismo vivo. Sim, nós emitimos luz. No entanto, a luz simplesmente não é perceptível ao olho humano. A luz é 1000 vezes menos intensa do que os níveis em que os nossos olhos nus são sensíveis. E, portanto, não podemos vê-la. Mas sim, todos nós brilhamos. Os humanos são os únicos animais com queixo. Sim, você agora coçaria seu queixo com espanto, mas é verdade que os humanos são os únicos animais com queixo. Aposto que você acabou de fazer isso. Sim, o queixo não é apenas a parte inferior do seu rosto. É uma extensão da mandíbula chamada protuberância mentual. Embora possa parecer estranho, somos os únicos mamíferos com queixo. Até chimpanzés e gorilas, nossos primos genéticos mais próximos, não têm queixo. Que bizarro! Vasos sanguíneos. Se eles fossem esticados de ponta a ponta, todos os vasos sanguíneos do corpo humano circundariam a Terra 4 vezes. Isso mesmo! As artérias, veias e capilares de um adulto se esticariam por cerca de 160.000 quilômetros. Nariz. O nariz humano pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros. Uma rosa, uma xícara de café fresca, limão, perfume, pipoca. Esses são apenas alguns dos cerca de 1 trilhão de aromas que o nariz e o cérebro humano são capazes de distinguir um do outro. Espero que tenham gostado desses fatos estranhos sobre seres humanos. Conte pra gente nos comentários se você conhece outros fatos curiosos sobre essas criaturas. Até lá, inscreva-se no canal e clique no ícone da campainha para não perder os vídeos mais recentes.